Hoje você vai descobrir quem é o filho da Daenerys Targaryen, a filha, né, porque é uma menina, com o Jon Stark. Na continuação da série, ela tomou a coroa do Brandon, se tornou rainha, fez o novo Trono de Ferro, ela é a atual rainha dos Sete Reinos porque o Norte deixou de ser independente, e Jon, Sansa e Arya retornaram ao Winterfell no episódio final, que foi o Pacto de Gelo e Fogo. Só que quando a Daenerys foi revivida lá no início, ela foi revivida por completo. Isso quer dizer que o filho que ela carregava também voltou a viver junto com ela. Isso porque a magia tá mais forte do que nunca em Westeros e Essos, já que os White Walkers não existem mais. Então vamos descobrir qual é o nome da filha da Daenerys, como que vai ficar essa história, já que o Jon não tinha a menor ideia de que a Daenerys estava esperando o filho dele, tanto que no episódio final de Game of Thrones, né, ele tirou a vida dela. Acho que se o Jon soubesse que a Daenerys estava carregando um filho dele, ele não teria feito aquilo, e já no episódio final da continuação, os Starks foram banidos da capital pela rainha Daenerys, eles não podem ir lá a qualquer momento, tem que ter a permissão. Então, né, como que o Jon vai conhecer a filha dele quando ele ficar sabendo da existência dela? Será que a Daenerys vai esconder da filha quem é o pai dela? Eu vou revelar cada detalhe desse aqui hoje, bem mais do que isso, e se você não entendeu nada do que eu falei, calma que no decorrer do vídeo eu vou explicar e te falo como que você faz pra assistir a continuação de GOT. Eu vou recapitular primeiro o que aconteceu no episódio final e assim ninguém fica perdido. Episódio final da continuação, né? A Arya Stark tentou matar a Daenerys a mando da Sansa, mas ela não conseguiu, e a Dany rendeu o Jon, que nessa época ainda era Jon Snow, e a Arya em King's Landing. E então a Daenerys intimou a Sansa pra ela vir até a capital, e então seria decidido o que ia acontecer com a família Stark, né? Já que eles tentaram matar a Daenerys outra vez. Mas aí, por fim, a Daenerys optou por fazer um tratado de paz com o Jon, com o Norte, que ficou conhecido como Pacto de Gelo e Fogo. Nesse pacto, o Jon Snow foi legitimado como Jon Stark pela Daenerys. Ela é uma rainha, né? Então ela pode fazer isso. E ele se tornou protetor do Norte. Então a situação hoje, atualmente, tá assim em Westeros. A Daenerys é a nova rainha, né? Ela tá montando um novo exército. Os dragões novos estão crescendo muito rápido. Lembrando que agora a Daenerys tem 4 dragões. O Drogon e os outros 3 que nasceram no episódio final. E nesse momento, a filha da rainha já nasceu. O nome dela, o nome da filha da Daenerys com Jon Stark, é Nerys Targaryen. Nerys é um nome que deriva da própria Daenerys, e na cabeça dela, da Daenerys, ela pensou nesse nome porque ele vai representar exatamente a junção delas duas, mãe e filha. A Daenerys vai criar a filha sozinha, afinal, né, o pai da menina, o Jon Snow, meteu-lhe uma facada na Daenerys. Então convenhamos que é meio complicado juntar a família toda numa situação dessa. Então eventualmente, conforme o tempo for passando, o Jon vai descobrir que essa criança existe, até porque, como eu falei, a Nerys Targaryen já nasceu e a notícia se espalha muito rápido, né? Logo o Norte vai saber que a rainha tem uma filha, e aí vai ser só questão de tempo pro Jon Stark associar que essa criança só pode ser filha dele. Mas e aí? O Jon vai atrás saber da filha dele? Bom, a resposta obviamente é sim, né? É óbvio que o Jon vai atrás da filha dele. Mas é aquilo, ele não vai chegar perto da Daenerys a menos que ela deixe. Então eis o que vai acontecer. É assim que a Daenerys pensa e foi isso que ela decidiu. Olha só. Quando a Nerys Targaryen for maior e tiver maturidade suficiente, a Daenerys vai deixar a critério da filha e escolher se vai atrás do pai ou não. Ou seja, a Daenerys vai explicar tudo o que aconteceu, não vai esconder nada da filha, ela vai contar que sim, ela queimou a capital, né, queimou a cidade toda, e que por conta disso e outras razões, o Jon Snow tirou a vida dela, até que chegou o momento em que uma sacerdotisa reviveu a Daenerys Targaryen. Ela vai explicar isso tudo, só que obviamente com um detalhe, né? Não é difícil explicar magia no mundo onde existe magia. É claro que a Daenerys não vai deixar de falar que ela acabou com Brandon Stark, só que ao mesmo tempo ela poupou a vida do Jon, da Arya e da Sansa. E ela, a Daenerys Targaryen, tá aprendendo com seus erros. Tudo isso vai ser explicado a Nerys, porque a Daenerys optou pela paz e por enquanto isso tá sendo a solução. Mas até lá, até a Nerys atingir a idade suficiente, a Daenerys não vai deixar o Jon nem chegar perto dela e nem da filha. Isso obviamente por questão de segurança. Essa é a decisão da Daenerys Targaryen. Ela não vai esconder a filha do pai e vice-versa, mas sim deixar a Nerys decidir se ela quer ter contato com o Jon Stark ou não. Eu acho justo devido a tudo que já aconteceu, até porque a gente não tá falando só do Jon aqui. O Norte é imenso. Alguém, qualquer pessoa pode tentar alguma coisa contra a Nerys enquanto ela for indefesa. Então quando ela for maior, ela vai ter o dragão dela, ela vai aprender a lutar, a se defender, e aí que ela vai tomar a decisão dela.
uma coisa muito importante é que a Daenerys hoje em dia, ela tá muito mais preparada como rainha do que na season final de GOT. Hoje ela desconfia de todo mundo, ela tá sempre atenta, ela anda com uma adaga, ela não fica mais desarmada como acontecia antes. Ela tá tipo assim, se alguém tentar alguma coisa contra a Daenerys ou contra a filha dela, a Daenerys sozinha, mesmo sem o Drogon, vai ser capaz de se defender até o final. Ela pode até morrer de novo, mas ela vai morrer lutando. Nunca mais ela vai ser golpeada daquela forma que o Jon Snow fez. A Daenerys é outra pessoa hoje, com ou sem dragões. Mas vamos ao que interessa. Quando a Daenerys estiver maior, ela vai atrás do pai dela? Sim ou não? Sim, ela vai. No futuro, daqui muitos anos, a Daenerys vai conhecer o pai, o Jon, e ele obviamente também vai querer contato com a filha dele assim que ele descobrir a existência dela. Então, os dois vão se ver, mesmo sendo poucas vezes. E olha, é a Daenerys que vai até o Winterfell, não é o Jon que vai vir na capital. Só que ela sempre vai estar atenta porque ela vai receber todo tipo de treinamento para isso. Ela não teme que o Jon faça algo, claro que não, mas sim a família do Jon. Os Starks, os Nortenhos, um dia podem tentar algo contra a Daenerys Targaryen, porque ninguém esqueceu que a Daenerys matou o Bran. O Norte se lembra. Tem um círculo de ódio absurdo envolvendo ali a Sansa, a Arya e todo o Norte. Historicamente, a casa Targaryen causou muita perda na casa Stark, então é um ódio que já vem de anos. O único nortenho ali que vai ter amor pela Daenerys é o Jon Stark, é o pai. E a realidade vai ser essa, não vai ter o que fazer. Mesmo sabendo que a Daenerys é filha do Jon, a Arya e Sansa vão odiá-la de qualquer jeito. Não tem como, as pessoas sempre vão enxergar a figura da Daenerys ali naquela Targaryen. A Daenerys, ela não vai ter muito laço com o pai, obviamente, porque ela só vai conhecê-lo por volta dos 15 anos, e assim, a própria Daenerys não vai ter tanto interesse assim em ir atrás do pai antes dessa idade que eu falei. Ela vai ser uma menina muito focada em aprender a lutar, montar dragões, usar todo tipo de lâmina e no futuro, quem sabe, ser uma rainha. Então ela vai ter muito mais interesse nessa vida de guerreira, sabe? Ela não vai ligar muito pra essa questão de amor paterno. É com a Daenerys, é com a mãe que a Daenerys é bem ligada e uma cuida da outra. E apesar, por mais que tenha um clima de ódio entre Norte e Sul, Norte e Daenerys, né? Todos estão vivendo em paz e sem guerra. O pacto de gelo e fogo tá sendo honrado e vai ser honrado até o fim. E vai ser um momento lindo quando o Jon encontrar a Daenerys pela primeira vez, porque ele vai ver que o cabelo dela é uma mistura de preto com platinado Targaryen. É o sangue Stark e o sangue Targaryen naquela menina. Quem não assistiu os 5 episódios da continuação, é lá que a Daenerys é revivida, conquista o Westeros mais uma vez. Se você não viu, é só entrar aqui no canal e ir na playlist com o nome de Originais do GF. Tá lá na ordem os 5 episódios dessa história de continuação que eu fiz. Essa é uma história que eu criei e assim cada personagem pôde ter um destino bem melhor do que aquele do final oficial.